Oi, gente querida, eu queria trazer uma mensagem hoje super prática, mas que tem ensinamentos maravilhosos. O tema dela é o milagre de uma fé imperfeita. Bom, eu vou ler para vocês lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 17. Mas antes de eu trazer a palavra, eu quero, em primeiro lugar, dizer que todos vocês são muito bem-vindos. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá, se inscreve, curte o sininho, para poder receber todas as notificações e abra o coração, sobretudo, para que Deus fale com você, tá bom? Amo vocês e vamos lá trazer essa palavra linda da parte de Deus para todos nós, porque primeiro foi para mim e aí vai ser para vocês também. O texto diz assim, a partir do 15. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é que vocês discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Que coisa mais linda, gente. Olha, essa história começa com todo mundo, maravilhado com Jesus, quando Jesus chegou no meio de uma conversa, de uma discussão, entre alguns escribas e, portanto, pessoas que naturalmente rejeitavam a Jesus, mas tinha um homem ali na multidão, um dentre a multidão, que estava lá discutindo, com os escribas e com os discípulos de Jesus. Ele falou para Jesus, olha, eu tenho um filho que desde a mocidade ele é possesso por um espírito mudo, mas esse demônio joga ele na água, joga ele pelo fogo e nada pode fazer, nada pode ser feito. Ele espuma, ele rilha os dentes, ele está definhando, ou seja, ele está morrendo, está ficando cada vez mais fraco. E eu pedi para os teus discípulos expelirem e eles não puderam, Senhor. Aí Jesus, para os seus, ele critica, fala, vocês são incrédulos. Até quando eu vou estar com vocês, para que vocês venham a fazer a obra que eu faço? E aí, então, ele pediu que trouxessem um menino. E aí começa a nossa história, porque o tema da mensagem de hoje é o milagre da fé imperfeita. Porque quando trouxeram o menino, logo de ver Jesus, o demônio já imediatamente começou a se movimentar, começou a agir com violência, tá? O menino caiu por terra, devia ser um adolescente, Começou a espumar. E Jesus, ele não foi direto repreender o demônio. Ele primeiro conversou com o Pai, tá? E ele queria também dar uma lição para todos os que estavam vendo, para todos os seus discípulos e para nós também.
E quando ele pergunta, ele faz a pergunta ao pai: há quanto tempo isso sucede? Para que Jesus faz essa pergunta, gente? Para que todo mundo que está ali, que não conhecia o pai, nem o menino, pudesse ver o tamanho do milagre e o poder de Jesus em realizar o milagre, tá? Aí o pai falou desde a infância, ou seja, isso é um caso grave. Aí ele relatou, ele joga ele no fogo, ele joga ele na água, né? E para o matar. E ainda disse, ele está definhando. E o pai do menino aí faz a seguinte afirmação: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Eu chamo esse milagre de um milagre da fé imperfeita, porque uma coisa é clara aqui. É provável que esse homem fosse um dos escribas que estavam lá discutindo com os discípulos, tá? Então este homem, naturalmente, ele tinha algum tipo de rejeição a Jesus. Mas, gente, quando o problema começa a se tornar muito maior e a religiosidade, né, dos judeus, dos escribas, dos fariseus não foi suficiente, nunca foi, e ele viu o filho dele passando por tudo aquilo, ele quis dar um voto de confiança para Jesus. Então, esse homem não tinha uma fé verdadeira para que o seu filho fosse curado. Mas a verdade é que ele foi procurar Jesus, e antes ele procurou os discípulos de Jesus. Então tem muita gente que está me ouvindo aqui agora, que talvez ainda não tenha se entregado para Jesus, mas que esteja vivendo problemas que só um milagre pode resolver. E a primeira lição que a gente pode aprender aqui é que Jesus ele não rejeitou esse homem. E não o criticou por não ter uma fé perfeita. Porque ele começa conversando com Jesus, dizendo: se o senhor puder fazer, faz. Não é isso? Jesus responde para ele: se podes, tudo é possível ao que crê. Veja, Jesus dá uma outra dica para ele: eu posso tudo. A questão não sou eu, a questão é você. Você me procurou. Você está perguntando para mim se eu posso. Eu estou te dizendo que eu posso qualquer coisa. Mas eu vou fazer um milagre dependendo da sua fé. Tudo é possível ao que crer. Tá? Então, aí o papo continua, né? E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Mas em seguida ele fala: ajuda-me na minha falta de fé. Olha que coisa linda aqui, gente. Primeiro, ele entendeu o que era fé. Ele entendeu que o milagre dependia da fé dele, porque o rapaz estava possesso. E ele se quebrantou, porque ele falou: meu Deus, eu estou aqui diante dele. Eu sei que ele já fez muitas curas. Eu tenho as minhas questões, eu tenho as minhas dúvidas. Mas eu estou diante dele. E agora ele está dizendo que tudo é possível ao que crer. Então, em primeiro lugar, ele declarou a fé dele. Mas em seguida, ele confessou que a fé dele não era perfeita. Que ele tinha questões, que ele tinha dúvidas. Questões talvez até teológicas. Questões, né, de toda a sua história, da sua tradição. E vem aquele jovem totalmente diferente, que não cumpria as regras do jeito que os fariseus exigiam, que era tão criticado por muitos, mas ele estava ali falando que tudo era possível, desde que ele cresce nele. Mas aí, quando ele fala para Jesus, tudo é possível, Jesus diz para ele, tudo é possível que crê, ele chora. Talvez esse choro seja um choro de conflito. Talvez esse choro seja um choro de angústia. Mas ele não desistiu de buscar a Jesus. Ele, de novo, ele busca a Jesus. Primeiro ele pede para Jesus: se o senhor puder, faz. Jesus fala: como assim, se eu puder, faz? Tudo é possível ao que crer. Aí ele chora. E certamente o choro dele é resultado de não ter uma fé absoluta, mas ele queria muito a cura, o milagre, né? A expulsão daquele demônio. Ele disse: eu creio. E aí confessou a Jesus que a sua fé não era perfeita. Ajuda-me na minha falta de fé.
E aí a Bíblia diz, vendo Jesus que a multidão concorria, ou seja, gente, numa hora dessa juntou todo mundo, né? O garoto estava lá estrebuchando, né? Alguns vão dizer, não, ele estava tendo um ataque epilético. Não, mas a Bíblia está dizendo aqui que era um problema espiritual, tá? Não estou dizendo que todo ataque epilético é espiritual, e nem estou dizendo que toda manifestação de demônio é ataque epilético. Aqui a Bíblia diz que era um demônio mesmo, né, que tomava esse menino desde a sua infância. O que Jesus fez primeiro? Repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno. E aqui mais uma lição linda, Jesus tem poder sobre todos os demônios, aliás, sobre todas as coisas, né? Jesus nunca na sua vida inteira enfrentou um problema que ele não tenha resolvido. Nunca alguém morreu na frente de Jesus e permaneceu morto. Você já pensou nisso? Todo mundo que morreu na frente de Jesus ressuscitou. O filho da viúva de Naim, a filha do chefe da sinagoga, né? Quem mais? Lázaro. Ninguém, nenhuma pessoa que morreu na frente de Jesus permaneceu morta. Nenhum enfermo permaneceu doente. Nenhum endemoniado deixou de ser liberto. Então, Jesus tem autoridade. Eu quero te dizer, meu querido, se você precisa de um milagre, ainda que a tua fé não seja perfeita, não vá buscar em outro senão Jesus. Ele é o único capaz de fazer. E aí você vai dizer, mas a minha fé não é perfeita. Às vezes eu duvido. Vá a ele, meu querido. Este homem foi a ele com questionamento. Se o senhor puder fazer alguma coisa, faça. Jesus falou, como? Se eu puder, eu posso. Tudo é possível que crer. Aí o homem entendeu que a fé e o milagre era dele. Ele precisava crer para que o milagre acontecesse. Crer em Jesus, crer que Jesus podia. Aí ele confessa que ele crê, mas ao mesmo tempo ele confessa que a fé dele é pequena e ele pede ajuda. E no momento que Jesus ordena, ele diz, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito o demônio, né, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Aquela possessão era tão profunda que quando os demônios saíram, o menino ficou como se fosse morto, né? Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Jesus fez o trabalho completo. Ele ensinou a multidão, ele encorajou o pai, deixou claro para o pai que um pai tem autoridade sobre a vida dos seus filhos. Se os filhos precisam de milagres, são os pais que devem orar e profetizar e pedir e clamar a Jesus. Então, ele mostrou para a multidão, por isso ele perguntou ao pai há quanto tempo o menino estava daquele jeito. Então, aquele milagre, ele teve diversos ensinamentos, né? E por último lugar, Jesus ergueu aquele menino, porque é isso que ele faz. Ele não só nos salva, ele não só nos cura, ele não só nos liberta, ele nos ergue. Então quero dizer para você, meu amado, meu querido, minha querida, você que pode estar passando por um problema hoje, uma dificuldade, um problema familiar, um problema financeiro, um problema de enfermidade, uma opressão maligna, eu quero declarar para você, não há outro nome acima do nome de Jesus. Clama a Ele, busque ao Senhor, peça a Ele, ainda que a tua fé não seja perfeita. Se você não desistir, se a tua fé for dirigida a Ele, se na hora da incredulidade você confessar, Senhor, me ajuda na minha pequena fé que eu ainda não consigo crer. Jesus, Ele é compassivo e Ele vai ajudar, Ele vai trazer o milagre e Ele vai fazer o serviço completo. Ele não só ensinou ao pai, não só ensinou o pai sobre a autoridade de um pai em crer pelo seu filho, ele ensinou a multidão que ele é capaz de fazer qualquer coisa, ele libertou o jovem e ele ainda o levantou. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele continua fazendo milagres. Então,
Eu tenho pedido para Deus, Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. Muitas vezes nós vivemos circunstâncias, meus irmãos, que fazem com que nós tenhamos medo ou que nós tenhamos dificuldade de crer no milagre, no impossível. Mas eu quero profetizar hoje para você e declarar para você que o meu Senhor Jesus é poderoso para curar, para ressuscitar, para chamar a vida, para fazer milagres, para levantar aqueles que estão humilhados, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão possessos pela sua palavra, pelo seu comando, pela sua ordem. O milagre acontece instantaneamente para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia! A Bíblia ainda diz: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de jejum e oração. Olha, gente, quando você está na carne, quando você está vivendo somente, no mundo, as dificuldades, as lutas, se você quer viver um milagre, você precisa separar um tempo para jejuar e para orar. No dia 17 agora de janeiro de 2021, eu estou começando um jejum de 21 dias, só de líquidos. Por quê? Porque eu quero consagrar a minha vida, porque eu quero buscar a Deus, eu quero buscar o poder e a autoridade de Deus para realizar os milagres de Deus, para que as portas sejam abertas, para que a palavra do Evangelho seja levada a todos os 4 cantos da terra, do planeta Terra, para que Deus possa usar a minha vida e usar a vida de todos aqueles que estiverem comigo jejuando, consagrando a sua vida, buscando ao Senhor, para que nós realizemos os milagres que Jesus realiza. Querido, se você quiser entrar comigo, talvez você pergunte: mas pastor, que jejum que eu posso oferecer? Ofereça o jejum que você sentir no teu coração. Talvez seja abrir mão de televisão ou de ver qualquer coisa que não seja de Deus. Talvez seja um jejum de alimento, tirar alguns tipos de alimento. Alguns tiram doce, outros tiram qualquer outro tipo de coisa que é muito gostoso, é muito importante, mas querem consagrar a Deus aquele tempo de jejum e oração. Eu vou tirar todos os alimentos, vou ficar só com líquidos e à noite vou tomar uma sopinha rala de legumes só para ter o sal e ter um pouco dos nutrientes. Esse é o jejum que eu vou oferecer ao meu Deus a partir do dia 17, domingo. Começo por 21 dias. Todos os dias eu estarei em oração pela tua vida, orando para que Deus possa derramar o poder, a unção. Mas eu quero dizer para vocês, meus queridos, Jesus é aquele que pode realizar todas as coisas. Não há impossíveis para ele. Não há problemas que ele não possa resolver. Busque a ele. Se a tua fé é pequena, peça ajuda a ele para que ele te dê mais fé, te ajude na tua pequena fé. Mas não busque em outras circunstâncias. Não busque em outras pessoas. Busque no Senhor. Quando você precisa de um milagre, só ele pode realizar. Amém? O tema desta mensagem é o milagre da fé imperfeita. Se você gostou, eu quero pedir que você compartilhe e que você possa ouvi-la várias vezes e tomar posse de todos os ensinamentos que esse milagre nos ensinou. Amém? Que Deus te abençoe. Amo vocês. Fale de Jesus a tempo e fora de tempo. Fale para sua família, para os teus amigos. Fale para todo mundo. Busque ao Senhor em oração. Viva uma vida de oração e de jejum e você vai ver os milagres vão acontecer na tua vida. Um beijo grande no teu coração. Te amo, em nome de Jesus.